Vamos aqui meditar sobre a palavra de Deus. Gênesis 12. Gênesis 12. Quero lembrar vocês também, vem aí uma palestra muito interessante para casais no dia 25 agora de setembro. Então você não pode deixar de estar, você que é casado, uma oportunidade muito boa para você convidar um amigo, convidar uma amiga, convidar um casal de amigos. Eu tenho 2 casais que são amigos que jogam futebol comigo. Eles não são de nenhuma igreja e eu os convidei para estar aqui. E segundo eles estarão aqui. E agora cabe a mim ficar incentivando eles a estarem aqui. Então vai ser um momento muito bom, uma palestra que vai ter muito a ver com o dia a dia do casal, uma coisa bem contemporânea, bem contextualizada, algo que você vai acrescentar à sua vida, para você melhorar aquilo que já é bom. Pastor, algumas perguntas que as pessoas às vezes fazem para a gente, né? Pastor, mas encontro de casais é só para casal que está com problema? Não. É para casal que tem problema, é para casal que não tem problema, é para casal que vive bem, é para casal que não vive tão bem. É para todo mundo melhorar. Porque aquilo que está bom pode ser melhor, e aquilo que é ruim pode melhorar. Você já percebeu como a gente melhora ouvindo? Como a gente melhora escutando? A gente melhora muito ouvindo, gente. A Bíblia diz para que a gente seja tardio para falar e pronto para ouvir. Porque quando a gente ouve, a gente dá uma oportunidade a gente mesmo de crescer. Então quando a gente escuta, quando a gente ouve, eu tenho certeza que será uma bênção, gente. O pastor Marcelo tem a cada dia assim, crescido muito nessa área. E é muito legal você ver um amigo teu que está crescendo nessa área. Crescendo mesmo. Lendo muito sobre o assunto, estudando muito sobre o assunto. Eu tenho um mestre do meu lado. É um mestre, é um professor. Gosta de aprender, gosta de ensinar, gosta de sala de aula, gosta de tudo isso. E é muito bom a gente ter gente assim do nosso lado. Porque a gente cresce, a gente desenvolve. Eu tenho aprendido muito com ele na minha vida. Ele tem usado aquilo que ele tem como ciência, tem usado isso para abençoar muito a minha vida. Isso tem sido muito gratificante. Então você que está aqui, de repente o seu esposo não vem, ou a sua esposa não vem, é uma oportunidade. Olha, vai ter uma palestra lá na igreja para casais, vamos estar junto, vamos junto. De repente não vem para um culto como a gente está aqui agora reunido, mas vem para uma reunião que seja mais informal. Então é uma oportunidade para você, uma oportunidade para cada um de nós, para que a gente esteja crescendo nesse sentido e abençoando outras pessoas. Gênesis 12, do verso 1 ao verso de número 4, vou pedir para aumentar só um pouquinho o meu retorno, Fábio. Não sei se é eu que estou abençoado, só um pouquinho só. A Bíblia diz assim, ó. Então o Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, diga, partiu Abraão. Partiu Abraão como se lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Deus, aplica a sua palavra ao nosso coração em nome de Jesus. Amém. Queridos, o ser humano ele tem uma resistência muito grande a mudanças. E a gente sabe que toda mudança dá dor de cabeça. Dá ou não dá? Dá ou não dá, gente? Dá. Você que já fez algumas mudanças na vida, eu me lembro que no começo do meu casamento eu fiz algumas mudanças. Faz tempo que eu não mudo, já faz 12 anos que eu não mudo. A única coisa que a gente muda agora é móveis do lugar. E para mudar móveis de lugar já dá dor de cabeça, não é verdade? Tem um pessoal que está trabalhando aqui na igreja, né? Uma galera que está trabalhando, está ficando bonito, não está dando para perceber muito ainda, mas daqui a pouco vai estar muito, vai ser muito visível o que eles estão fazendo, está ficando muito bacana.
o Zilton, o Robson que estão aqui, o Jimmy, acho que o Jimmy deve estar por aí também, veio de manhã, e tem mais um também que tem vindo aí direto, né, Zilton? E tá, quem que é ele? Oi? Fernando, isso, Fernando. Então eles estão trabalhando aqui, está ficando muito bacana, mas dá dor de cabeça. Às vezes tem que tirar as cadeiras de lugar, tem que tirar o andaime de lugar, e tem que se movimentar para aqui, e se movimentar para lá, e enfim, são movimentos. E a mudança, o ser humano tem uma tendência de ser resistente às mudanças. Por quê? Pois a mudança confronta o nosso conforto. A mudança ela confronta o nosso conforto. Quem quer sair da área de conforto? Muito chamada de zona de conforto hoje, né? Você ouve muito essa palavra, zona de conforto, deixa a sua zona de conforto. E é verdade que às vezes você tem que ficar confortável, numa boa, tranquilo. Mas em outros momentos não, a gente tem que romper um pouco com o nosso conforto. Para quê? Para que a gente de alguma maneira progrida. Dá trabalho, gente, algumas coisas. Dá trabalho, mas depois do trabalho vem a satisfação. A satisfação de alguma coisa ter mudado. Então, aquilo que a gente conhece nos dá a sensação de quê? De controle, né? Quando a gente conhece alguma coisa, a gente subentende que tem controle porque a gente conhece. Já é subentendido isso. Não, a gente conhece, a gente tem controle. E aquilo que a gente de alguma maneira não conhece tão bem, ela afeta a nossa segurança. Ela afeta a nossa segurança, ela desestrutura a nossa segurança. Por quê? Porque a gente não conhece bem. Quantas coisas que nós começamos na vida com tanto medo. Quantas coisas na vida a gente não começa com medo. Geralmente a gente começa com medo. Medo. Eu me lembro quando eu estava para me casar. Um dia antes do casamento, a Neuma olha para mim e diz que estava com medo de casar. Eu falei, meu Deus do céu. Eu olhei para ela, eu não sabia o que dizer para ela a verdade, eu fiquei preocupado. Eu falei, será que ela está se sentindo obrigada a casar comigo? Será que ela está se sentindo dessa maneira ou é um medo natural? Mas era um medo natural, porque era algo novo para ela. Era algo novo para mim também, só que eu já encarava de uma outra maneira. Porque cada um encara de uma maneira. Cada um encara de uma maneira situações, é a mesma situação, mas um encara de uma maneira, o outro encara de outra. Eu não tinha nenhum temor de casar. Eu tinha dentro de mim que ia dar tudo muito certo e que ia ser uma bênção. E graças a Deus está sendo uma bênção. Já fazem aí 27 anos, indo para 28. Então graças a Deus foi tudo bem. Está sendo tudo bem. E a gente quer permanecer tudo bem. E a gente trabalha para isso. Agora, aquilo que a gente de certa maneira desconhece, a gente tem medo. Mas quantos de nós, tudo aquilo que a gente é hoje, de alguma maneira ontem a gente teve medo. A gente teve medo de ir, a gente teve medo de avançar. Eu conheço pessoas que são tão boas no que fazem, mas quando se tem a oportunidade elas se sentem inseguras. E são boas no que fazem. E elas têm essa insegurança. E eu falando isso para você, eu li o texto para você sobre Abraão. Abraão, ele foi convidado por Deus a fazer algo que humanamente desconhecido. Porque ele foi convidado por Deus a deixar um determinado lugar. Ele foi convidado por Deus a ir adiante de uma terra que Deus lhe mostraria. Ele não tinha certeza de absolutamente nada. Ele não tinha certeza absoluta de nada, a não ser a fé que ele trazia no coração. Abraão, que é conhecido como o pai da fé. É o pai de todos aqueles que creem, de todos aqueles que acreditam, de todos aqueles que confiam. E na nossa caminhada cristã, o nosso Deus está sempre nos desafiando também a algo novo, gente. Jesus, ele até dedicou uma parábola sobre os odres e o vinho. Vinho novo em odre novo. É claro que quando ele propôs aquela parábola, o vinho novo representa a vida de bênçãos que Jesus conquistou para nós lá na cruz do Calvário, quando ele verteu o seu sangue.
Jesus ele não tem um remendo para fazer na vida daquele que nele crê, mas ele tem uma vida nova sobre aquele que nele crê. Tem uma vida nova, ele quer dar uma vida nova. O intuito de Deus é derramar vinho novo sobre odres novos. Então ele quer fazer da sua vida uma nova vida. Ele quer fazer da sua vida homem, um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, que viva para a glória dele, que viva para o louvor dele. Então, como filhos, nós somos desafiados pelo nosso Pai, a nos aventurarmos e crescermos nas áreas da nossa vida, ou naquilo que Ele nos propõe. Eu estava pensando como Deus nos desafia a aprendermos algo novo. Você que é pai aqui, você que já viveu essa experiência, você que é pai, você lembra quando você teve a oportunidade de ensinar o seu filho a andar de bicicleta? Os pais que tiveram essa oportunidade, eu tive essa oportunidade de ensinar os meus filhos a andar de bicicleta. E eu me lembro que quando a gente começou, eles tinham medo de cair. E aí a gente ia atrás segurando a bicicleta. A princípio colocávamos a rodinha para não ter problema, para se equilibrar melhor. Mas nós ficávamos ali como pai atrás do nosso filho, esperando que ele tirasse a rodinha e caminhasse, corresse com a bicicleta. Era tudo que nós queríamos. E nós incentivávamos o nosso filho, né? Quando ele caminhava, quando ele olhava para trás, ele quase caía. E aí você corria e segurava. Até que ele se equilibrou, e quando ele aprendeu, o que ele fez? Ele começou a dar voltas sobre você e dizer para você: eu aprendi, olha aí, eu não estou mais caindo. E aí, nem precisou mais de você. Por quê? Porque aprendeu. O nosso Deus não é diferente, gente. O nosso Deus quer que a gente pegue algumas bicicletas na vida e comece a andar. E comece a caminhar. A gente não pode, é claro que eu não estou querendo dizer que Deus seja igual a nós. Muito pelo contrário, Deus é muito melhor que nós. Ele tem uma maneira de ensinar bem melhor que a minha e que a tua. Se juntar a nossa tudo junto aqui, nós não vamos ser melhor que Ele. Então, é muito importante entendermos que Deus está nos convidando para abraçarmos o crescimento pessoal, abraçarmos o crescimento coletivo, abraçarmos aquilo que nos faz crescer e que faz outros crescerem também. Ele quer que a gente faça isso. O que Deus falou a Abraão? Abraão, você vai ser uma bênção. Eu quero que você seja uma bênção para outras nações. Eu quero que você seja uma bênção para outros povos. Eu quero que você seja um abençoador. Ser bênção é ser meio de felicidade. Eu quero que você seja essa pessoa. Então Deus nos convida a isso. E é tão interessante, gente, que Abraão foi um homem que aprendeu a temer ao Senhor. O pai dele, Terã, ensinou ele a temer ao Senhor. Ensinou ele a temer a Deus. Por isso que Deus falou com ele. Por isso que quando Deus falou com ele, ele não teve dificuldades em ouvir a Deus. Ele não teve dificuldades em escutar a Deus. Porque ele foi ensinado. E eu até marquei aqui, que quando nós tememos ao Senhor, quando você teme ao Senhor, quando você é ensinado sobre o temor ao Senhor, quando você ensina sobre o temor ao Senhor, olha o que diz a Bíblia em Isaías 30, 21. Se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, isso é para quem tem temor ao Senhor. Porque quando você olha o contexto do texto de Isaías 30, você vai perceber que ali tem uma sentença e a restauração de Deus para o seu povo Israel. E aí Deus diz: se vocês se desviarem do caminho, indo para a direita ou para a esquerda, vocês ouvirão uma voz atrás de vocês, dizendo: este é o caminho, anda por ele. Quando você teme ao Senhor, se você, em algum momento, você se desviar ou para a direita ou para a esquerda, Deus lhe enviará uma palavra lhe mostrando o caminho, lhe mostrando a verdade, lhe mostrando a vida. Por isso o livro de Provérbios, Salomão diz: reconhece ao Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Quando você reconhece ao Senhor na caminhada, o Senhor diz que vai endireitando as suas veredas. Ele vai endireitando o seu caminho, Ele vai endireitando a sua vida, é Ele que vai endireitando. Quando você o reconhece. Tem muita gente que se desvia para a direita e para a esquerda, sabe que está se desviando. Ou para a direita ou para a esquerda. E aí,
Esse alguém precisa reconhecer a Deus nesse caminho, dizer: Deus, eu estou indo para a direita, eu estou indo para a esquerda, eu sei que não é do teu agrado. E Deus está dizendo que Ele vai ministrar o coração dessa pessoa. Ele vai ministrar o coração dela. Foi para isso que o Espírito de Deus veio, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E esse que teme ao Senhor, ele será em algum momento convencido dessa verdade. Então eu quero observar aqui 3 princípios, ou ver como que princípios exercitados fazem a diferença na nossa vida. Quando você olha para a história de Abraão, eu pedi até para você repetir aqui algo que Abraão fez, que a Bíblia nos diz aqui que Abraão fez o quê? Partiu Abraão como o Senhor lhe ordenara. Ele fez exatamente como Deus pediu para ele, como Deus colocou para ele. Você está vendo como relacionamento é importante? Por que Deus se relacionou assim com Abraão? Eu não sei, eu não consigo ser preciso nisso, em dizer para você o que Abraão tinha. Eu não consigo ser preciso, eu subentendo. Eu subentendo que Abraão, ele deveria desenvolver um coração muito lindo diante de Deus. Porque para Deus ter falado com ele, como ele falou, e por Abraão ter ouvido o que Deus falou para ele e tomado uma decisão sobre o que Deus falou para ele, é porque Abraão tinha algo no coração dele que chamou a atenção de Deus. Porque Deus, gente, Ele nos ensina através da sua palavra, Ele nos fala que nós não deveríamos dar pérolas a quem? Aos porcos. Linguagem forte, na verdade. Por quê? Porque essa é uma maneira que está dizendo que ela não vai valorizar o que você está dizendo, não vai valorizar o que você está falando, não vai valorizar o que você está ensinando. Em outras palavras, é perca de tempo, porque não vai valorizar. E aqui nós aprendemos com Abraão algumas coisas que ele fez, e foi Deus que o convida. Deus, ele chama Abraão para ser o quê? Para deixar a sua terra, para deixar a sua parentela, para deixar a sua família. Nós não podemos entender esse texto de uma maneira errada. Nós temos que entender esse texto a partir da chamada de Abraão. Porque há algumas pessoas que pedem para Deus falar com elas e abrem na Bíblia, e abre a Bíblia, e abre lá, e Deus diz: deixa a sua casa, deixa a sua parentela. Aí a pessoa quer fazer igual, ao pé da letra. Não é isso que Deus está falando. Deus estava convidando Abraão a fazer isso, porque Deus sabia exatamente o que acontecia com Abraão dentro do contexto que ele vivia. Deus sabia que Abraão precisava romper com algumas coisas. Abraão, você vai ter que romper com algumas coisas para a tua vida caminhar. Você vai ter que romper com algumas coisas para a sua vida andar. Então o primeiro princípio que eu percebo que Abraão tem é esse. É de romper com aquilo que de alguma maneira o aprisionava. De alguma maneira. Abraão teve um irmão chamado Arã que morreu. O pai de Abraão colocou o nome de uma cidade de Arã por causa dele. E Abraão, ele, quando sai com o seu pai Terã, eles iam a caminho, mas aí o pai dele morre. Mas eles se estabelecem em Arã, eles ficam em Arã. E Arã era um lugar que Abraão convivia com algumas coisas. Abraão convivia com a lembrança do irmão, a lembrança do irmão que havia morrido, a lembrança do irmão que sim, havia sido homenageado pelo seu pai com o nome da cidade. Mas imagina lidando com aquilo, lidando com aquela situação. E Deus diz: Abraão, eu quero que você faça o seguinte agora. Eu quero que você siga a jornada para uma terra que eu vou te mostrar. Eu quero que você deixe tudo. Eu quero que você deixe agora a tua parentela, deixe a tua casa. E na verdade, não era nem para ele ter levado Ló. E quando que a gente percebe isso? Lá na frente. Quando Ló, quando
passa a haver uma guerra entre os pastores de Ló, os pastores de Abraão, e Deus então fala com Abraão: Abraão, é hora de você deixar Ló seguir o caminho dele. E a Bíblia diz que Abraão chega em Ló e diz: Ló, a terra está diante de você, pode escolher o que você quer. E Ló, humanamente falando, escolheu o melhor lugar e foi embora. E aquele lugar que aos olhos de Ló era o melhor lugar, aos olhos do Senhor não era o melhor lugar. E depois de um tempo, você sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Ela foi destruída. Então Abraão, ele na verdade não devia nem levar Ló. Por que ele levou Ló? Porque Ló era seu sobrinho. Ló era querido por ele, e levou ele, e leva ele embora. Mas Deus falou para ele não levar familiar com ele. Abraão, segue teu caminho. Aquele era o contexto que Abraão vivia. Abraão viveu aquele contexto, viveu aquilo. Então, o que nós podemos trazer para as nossas vidas hoje? Que a gente precisa romper com aquilo que nos aprisiona. Rompa com aquilo que aprisiona você. O que aprisiona você? O que é para você uma verdadeira prisão, que só Deus sabe? Talvez algo interior que te prenda, que te amarre, que não te deixe caminhar, que não te deixe decolar, que não te deixe andar, que te deixe no chão. Um comportamento, não sei, mas a gente tem que romper com algumas coisas. Romper com pensamentos que não nos trazem progressão. Precisamos romper. Não trazem progresso. Não nos fazem, chegar a um lugar melhor. O escritor aos Hebreus, ele tem, lá no capítulo 12, no verso 1, ele diz: portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha. É deixar de lado tudo que te atrapalha. Abraão foi convidado a deixar de lado aquilo que de alguma maneira iria limitá-lo. Aliás, a maneira como Deus trata com Abraão, quando você lê a história de Abraão, ele teve vários momentos na sua vida. E em um desses momentos, Abraão, recebendo a promessa de Deus, o que nos dá a entender é que Abraão estava muito chateado, dentro de uma tenda, ele tinha uma promessa, mas o tempo estava passando, aquilo não se realizava, e Abraão então estava inquieto com tudo aquilo, e Deus chama Abraão para sair de dentro da tenda, para sair de dentro de um lugar que de alguma maneira limitava a visão dele, e Deus convida Abraão para sair daquele lugar, para olhar para o alto, para contar as estrelas, se é que ele pudesse contar. Conta as estrelas. Você pode? Não posso. Então, Abraão, é assim que vai ser a sua descendência, é assim que será o seu povo. Abraão, Deus chamou a ele, por quê? Porque ele estava limitado por alguma coisa. Aqui também Abraão, ele rompe com algo, ele rompe com uma situação, ele rompe, e Deus sabe que aquilo deveria haver o rompimento para que Abraão decolasse, para que Abraão então rompesse com a vida dele. E Abraão então é convidado a romper. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha. Abraão estava sendo chamado também a deixar de lado o que o atrapalhava. Só a gente sabe o que nos atrapalha. O que lhe atrapalha? Qual é a coisa que te incomoda? Qual é a coisa que te deixa, de certa maneira, incomodado? Que não te deixa avançar, não te deixa caminhar para algo melhor? É o que Deus estava falando para Abraão aqui. E Abraão teria que romper. Quem sabe com a tradição que ele tinha. Teve que romper com algumas coisas. Romper com feridas que foram abertas no andar da vida. E trabalhar com aquilo. Então ele teria que romper. A cidade onde Abraão estava com a sua família, volta a dizer, se chamava Harã por causa de seu irmão. O irmão que veio a morrer, que veio a falecer. E com certeza Abraão vivia suas feridas. Então Deus queria que Abraão deixasse qualquer situação que o prendesse à dor. Abraão, eu não quero ver você preso por absolutamente nada. E Abraão precisou romper com algumas coisas. Nós olhamos essas histórias nas Escrituras e às vezes a gente se pergunta, por que está escrito aqui? Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, sai da sua parentela, sai da casa do teu pai. Muitas pessoas compreendem isso ao pé da letra. A história de Abraão, realmente, deixar a sua parentela, deixar a sua casa, deixar a casa do pai, para ele foi uma realidade
muito real. Mas nós podemos transportar isso para os nossos dias e entender que nós precisamos também abandonar todos aqueles lugares que nos prendem a dores, que nos prendem ao passado, que nos prendem a acontecimentos, que nos prendem a algo assim. Abraão precisava deixar as decepções e avançar, e ir em frente. Abraão precisou romper. O que a gente precisa romper? O que você precisa romper? Que você sabe que você tem que deixar, porque isso está atrapalhando você, está atrapalhando a sua caminhada, está atrapalhando o seu desenvolvimento. Você se sente intimidado por isso que você sente. Você se sente intimidado por aquilo que você traz como sentimento dentro de você. E uma das coisas que o nosso arqui-inimigo gosta de trabalhar é com a intimidação. Ele usa situações para provocar algumas coisas em nós para depois nos intimidarmos. Então, esteja pronto a fazer o quê? A romper. Outra coisa que Abraão teve que fazer. O verso 2 diz: far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei, Abraão. E engrandecerei o seu nome e tu serás uma bênção. Ou seja, Abraão teve que aprender a abraçar a promessa de Deus para a vida dele. A gente precisa abraçar a promessa de Deus. Abraçar a promessa de Deus. As promessas de Deus precisam ser combustíveis para a nossa vida, gente. Combustível. Porque é a promessa de Deus que nos leva, gente. São as promessas de Deus que nos carregam e que deveriam nos carregar. Por que Deus fez promessa? Porque Deus conhece o homem. Ainda mais o judeu. O judeu, se ele não levar vantagem, irmãos, se ele não tiver vantagem no que ele está fazendo, e Deus prometeu. Quando você olha a promessas de Deus, tantas promessas de Deus feitas a um povo, a uma nação. E hoje em Cristo nós também temos promessas em Deus. As promessas são reais, são vivas e elas precisam ser abraçadas. As promessas de Deus precisam ser combustível de esperança na nossa vida. Crer em uma promessa é o mesmo que você se apaixonar por um futuro. Crer em uma promessa é se apaixonar pelo dia de amanhã. Crer em uma promessa é andar com fé hoje. Crer em uma promessa é isso. Crer em uma promessa é sonharmos os sonhos que Deus tem para nós, que Deus tem para a nossa vida. Eu falava no culto de sexta-feira aqui, que muitas pessoas têm uma visão muito fatalista da vida. E essa visão fatalista adoece as pessoas. As pessoas vão adoecendo, porque elas têm uma visão sempre negativa sobre elas, sobre a vida, sobre o futuro, sobre o viver. Irmãos, nós nascemos um dia, e nós crescemos e nós desenvolvemos por meio de promessas que a gente recebeu. Você que está há tantos anos na fé, olha quantas promessas da parte de Deus você já não ouviu. Olha quantas promessas de Deus você já não está vivendo. Promessas que se realizaram, promessas que estão se realizando, promessas que irão se realizar. Promessas. E a gente precisa abraçar as promessas. Uma promessa do céu deve ser abraçada em fé. E a promessa que é abraçada em fé, ela tem o poder de pavimentar o nosso caminho. Ela tem o poder de melhorar o nosso caminho. Ela tem o poder de melhorar a nossa vida. Porque ela foi abraçada em fé. É tão bom quando a gente vive as promessas de Deus e vive por promessas. Jesus, quando ele aqui esteve, uma das coisas que o Senhor Jesus fez em todos os seus milagres, ele enchia o coração das pessoas de esperança. Ele enchia o coração das pessoas de vida. É só você estudar a vida de Jesus que você só vai ver isso. Ele enchendo a vida das pessoas de esperança, e enchendo a vida das pessoas de bênção, enchendo a vida das pessoas de sonhos, de ideais. Ele colocou sonhos nas pessoas. Ele curou pessoas, ele libertou pessoas, ele fez com que o cego enxergasse, com que o surdo ouvisse,
com que o paralelismo melhora o ser humano, gente. É por isso que é uma guerra do diabo contra o cristianismo. Porque o diabo sabe que onde o cristianismo chega, a libertação chega. A verdade chega, a libertação se estabelece. As promessas de Deus chegam. Note que a promessa que Abraão recebe confronta a sua realidade. Abraçar uma promessa é enxergar uma situação diferente daquela que a gente está vivendo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. É claro que Paulo estava falando, estava mostrando uma visão escatológica. É claro que Paulo estava falando do céu. Nós não temos ideia do que é o céu, gente. Nós não temos ideia. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, e coração humano ainda não compreendeu o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Para aqueles que o amam. Abraçar então uma promessa é enxergar um futuro diferente daquilo que nós estamos vivendo. Eu ouvi alguém dizer há um tempo atrás que a promessa escandaliza a realidade. Porque a promessa, ela confronta a realidade. Ela confronta. A promessa confronta a realidade. Porque a promessa, ela não está focada nas circunstâncias. Não, ela não está. Quando Paulo em Atos 16, ele estava preso com Silas, e depois de serem açoitados, e aconteceu um grande terremoto na prisão, o carcereiro, muito desesperado com tudo que estava acontecendo, tenta se matar. Sabe o que Paulo fala para ele? Ei, tranquilo, creia no Senhor Jesus, e será salvo você e a sua casa. Fica tranquilo, ninguém vai fugir, ninguém vai sair daqui. Fica tranquilo, Deus abriu a sala, mas fica tranquilo, está tudo em paz aqui. E Paulo e Silas colocaram ordem numa prisão, onde as celas de todo mundo foi solta. E aquele homem ia se matar. E aí Paulo diz, não, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a sua casa. E a Bíblia nos diz que depois ele vai para casa, Paulo vai, prega o evangelho, e a família dele, eu acredito, é salva. Talvez você tenha uma promessa, e essa promessa esteja tão longe da realidade que você está vivendo hoje. E é isso que você tem que se desafiar. Crer apesar de. A vide não floresceu, o produto da oliveira mentiu, as vacas dos currais foram arrebatadas, mas ainda assim, eu confiarei na promessa que Deus me fez. É confiar na promessa. Abraão, ele foi convidado a crer. Uma promessa cria e gera dentro de nós uma nova vida. Eu lembro do meu pai era um homem simples e que não ganhava muito dinheiro, mas eu me lembro que quando ele recebia o seu salário, eu tinha certeza de que naquele dia ele chegaria com algum agrado para a gente. E o meu pai sempre falava para a gente, olha, no dia que o pai recebeu, o pai vai... E a gente já esperava aquele dia, era a promessa do pai. E eu me lembro quando garoto que a gente contava no dedo esse dia. E meu pai sempre chegava com algum agrado, com alguma coisa. Eu não me esqueço disso. Promessas vitalizam a nossa vida, gente. Dão vitalidade. Jesus, ele falou um monte de coisa para os seus discípulos. Ele termina João 16 dizendo assim, olha, eu digo isso para que vocês tenham paz em mim, minha gente. Eu digo isso para que vocês tenham paz. Ele falou para os seus discípulos, eu digo isso para que tenham paz em mim. Olha, vocês vão ter aflições no mundo, mas ânimo, hein, galera? Foi o que Jesus falou para eles. Eu digo isso para que vocês tenham paz em mim. O que Jesus estava dizendo? Jesus estava falando da promessa. Quando você lê João, você vê a promessa, eu vou partir, mas eu darei a vocês outro consolador, fiquem tranquilos, eu não vou estar com vocês, mas eu vou enviar, a promessa do meu Pai virá sobre vocês. E eles foram enriquecidos por isso.
Então há promessas que foram liberadas sobre a sua vida, e você tem que tomar posse disso. Como que você entrou aqui essa noite? Ei, como que você entrou aqui essa noite? Qual é a realidade que você entrou aqui essa noite? Está na hora de você mudar isso. E você começa a mudar isso vivendo as promessas que Deus fez para você, as promessas que Deus colocou na sua vida, e Ele vai guiar o teu destino. Creia na promessa e anda pela promessa. Anda naquilo que Deus falou, anda naquilo que Deus disse. E a terceira coisa que eu aprendo com Abraão aqui, sabe qual é? É aquilo que eu pedi para você repetir. A Bíblia nos diz o quê? Que Abraão fez o quê? Assim partiu Abraão, como o Senhor lhe havia dito. Abraão, as coisas se realizaram na vida dele quando ele saiu? Não. As promessas de Deus não se cumpriram na vida de Abraão da noite para o dia, ou do dia para a noite, não. Elas tiveram, sim, o seu tempo, mas eu amo ver essa expressão, partiu Abraão, porque as coisas só acontecem quando você dá quando você dá alguns passos, ou quando você dá o primeiro passo. Então a gente precisa dar passos. Vemos em Abraão uma obediência imediata, e esse é um grande segredo para você começar na direção certa. É partir, é fazer segundo aquilo que Deus colocou em seu coração. Não adianta a gente receber uma promessa de Deus e ficarmos paralisados. A promessa exige movimentos de fé, gente. A promessa, ela precisa de movimentos de fé. Mover-se pela fé. Na última sexta-feira eu preguei sobre isso. Eu falei sobre a mulher do fluxo de sangue. Ela se moveu por fé. Ela se moveu porque ela tinha algo dentro dela, vivo e poderoso. E aquilo fazia com que ela se movimentasse. Aquilo fazia com que ela deixasse a inércia. E aquilo fazia com que ela não se deixasse vencer por aquilo que a estava limitando, que era a perca de sangue. Abraão aqui, ele recebe a promessa de Deus, mas ele não fica paralisado. Toda a grande jornada, gente, começa com pequenos passos. Mas você tem que ter disposição para dar passo. O progresso, ele começa com pequenos passos. A gente tem que ter disposição para dar, às vezes, passos curtos. Mas a gente tem que ter disposição. Você tem que ter disposição para dar alguns passos. Você tem que partir rumo àquilo que Deus está colocando em seu coração. Eu te pergunto, qual é o passo que você sabe que você tem que dar em direção a algum lugar que você quer chegar? Qual é o passo que você tem que dar? Qual é o passo que você tem que dar para chegar no lugar que você sabe que Deus já idealizou para você? Porque Abraão, ele não sabia exatamente como seria, mas Abraão sabia que seria. Eu não sei como, mas eu sei que vai ser. Eu não sei exatamente como que as coisas vão se suceder, mas eu sei que elas acontecerão. Abraão não tinha resposta pronta da parte de Deus. Deus não respondeu tudo para Abraão. A revelação para Abraão foi progressiva. À medida que ele caminhava e que ele andava na direção que Deus tinha, à medida que ele caminhava na direção que Deus forjou ele a viver, ou à medida que ele foi tendo convicção do chamado que Deus o fez, e ele vai caminhando em direção àquele chamado, ele vai caminhando no caminho que Deus propõe a ele, a revelação vai aumentando dentro dele, ela vai crescendo, Deus vai se revelando progressivamente. Por isso que Oséias, o profeta Oséias, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos. Conheçamos e prossigamos. Conheça e prossiga conhecendo. Conheça e prossiga conhecendo. E prossiga, e prossiga, e prossiga. Não adianta receber promessas de Deus e ficar paralisado. Sabe, as coisas elas vão acontecendo.
Qual é o passo que você precisa dar hoje? Talvez a gente não vai encontrar resposta para tudo. Como que vai ser? A revelação, volto a dizer, é progressiva. Mas uma coisa você prova, sabe do quê? Paz no seu coração. A Bíblia diz que a paz no coração é árbitro em nossas vidas, gente. Tem que ter paz no coração. Eu falava, eu acho que hoje, eu conversava com a Neuma em casa. Houve um questionamento e eu falei para ela o seguinte: Deus tem um jeito de escrever as coisas. Deus tem um jeito de fazer o caminho dele. Deus é o único que consegue fazer um caminho no deserto. Eu e você temos muitas dificuldades até de viver no deserto. Mas Deus não tem dificuldade de viver no deserto. Muito pelo contrário. Deus, ele chega a dizer que o deserto florescerá diante daquele que crê. Deus, ele nos deu uma promessa de nos guiar continuamente. Sabe por quê? Porque Deus domina o deserto. Deus é o único que tem poder de colocar um deserto para aquecer as nossas noites. É o único que tem poder de colocar uma nuvem de glória para dirigir a gente durante o dia no deserto. Deus tem um jeito de escrever que não adianta, não é pela sua força, não é pela sua violência, diz o Senhor, é pelo Espírito dele. Tem coisas que nós nunca vamos entender absolutamente, gente. Eu conversava com uma irmã de nossa igreja na sexta-feira aqui. Ela começou a contar de uma situação que ela foi muito ferida por um pastor. Mas muito ferida. Sabe por quê? Porque o pastor quis dar todas as respostas que não havia. O pastor quis dar as respostas para aquilo que ela estava vivendo. Só que o pastor não tinha nenhuma autoridade bíblica para dizer que a mulher estava vivendo aquilo por causa disso, por causa daquilo. O pastor, no mínimo, foi um amigo de Jó com ela. E ela estava conversando comigo e chorando copiosamente porque ela está marcada com esse líder. Um líder que deveria curar e sarar, mas que devido à sua tradição religiosa, vai machucando todo mundo. Tem coisas, meus irmãos, que nós não vamos ter todas as respostas. Eu queria ter todas as respostas. Eu confesso para você que às vezes eu penso nas respostas. Mas aí eu percebo que cada vez que eu quero entender o que não é compreensivo, eu vou ficando mais doido. Então eu paro. Porque tem coisa que não se entende. Tem coisa que a gente não entende. Você entende por que o justo sofre? Por que o justo sofre? Resposta pronta, soberania de Deus, verdade. Agora, por que ele sofre? Por que o justo sofre? Você nunca se deparou com alguém que você olhou assim, essa pessoa não merece sofrer. Essa pessoa é muito boa. Nunca aconteceu isso com você? Então tem coisas, meus irmãos, que nós não vamos ter respostas. Nós não teremos respostas. Se você está ficando cada dia mais endoidecido, não sei nem se é essa palavra, mas se você percebe que você está querendo entender coisa que não dá para entender. Tem coisa que não dá para entender, irmãos. Tem coisa que não dá para entender, não dá para compreender exatamente, mas não dá, não tem como. É difícil de entendermos, é muito difícil, e é isso que nós temos que ter em mente. Aquilo que não entendemos esteja certo. Deus é sabedor de todas as coisas, e um dia, eu acredito que Ele, se Ele quiser, Ele nos dará todas as respostas que a gente buscar diante dEle. E esse dia, sabe onde vai ser? Quando você estiver diante dEle. Então tem coisa que você não entende, mas uma coisa você precisa entender, que você precisa dar passos. Dê passos. Dê passos. Dê passos na sua vida. Dê passos no seu viver. Não deixa de caminhar rumo àquilo que Deus já colocou paz no seu coração para fazer. Caminha. Se você percebe que nessa caminhada não há nada que fira um princípio, porque Deus, ele trabalha por princípios.
E o princípio nunca deve ser quebrado. Se o princípio é quebrado, esteja certo que não vai dar certo. O princípio não pode ser quebrado. A revelação é progressiva. Se você tem paz no seu coração, se você já tem um comando, obedeça e se põe em movimento. E deixa Deus te abençoar. Para sua reflexão, pensa. O que insiste em aprisionar você? É hora de você romper com isso. O que te aprisiona? O que está aprisionando você? Ore. Ore como? Ore pedindo a Deus força para você romper com tudo aquilo que deve ser rompido. Peça a Deus força. Deus, eu preciso romper com isso. Eu preciso romper, eu preciso falar sobre isso, eu preciso conversar sobre isso. Porque às vezes as coisas, a gente vai se tornando vítima sempre, gente. Vítima de nós mesmos. Mike Murdock, ele dizia, nunca reclame do que você permite. E você sabe que o que provoca, e provoca muito estresse em nós é isso. É a gente permitir coisa que no fundo a gente não queria. Mas a gente vai tolerando. A gente vai deixando para lá. E aí, sabe quem vai adoecendo? Você. E aí você tem que falar. Então você já recebeu para a tua vida um comando, uma direção de Deus? Já recebeu? Então você precisa dar um passo agora. Você precisa dar um, você precisa dar dois. Saia da teoria e coloca na prática. Faça algo concreto. Coloque a tua fé na promessa em ação. É claro que você vai ter medo. Mas diz para mim aí, o que você não teve medo? O que você não teve medo na vida? Ah, pastor, eu não tive medo de algumas coisas não. Mas a maior parte teve. O que você tem medo? Queria convidar você a ficar em pé. Mas pastor, será que eu consigo? Olha, dizer que você não consegue eu não posso. Mas há uma grande possibilidade de você conseguir. E se você tem possibilidade de conseguir, por que então não avançar? Por que então não crer nas promessas de Deus para a nossa vida? Irmãos, eu acho que uma das piores coisas na vida de qualquer pessoa é você, e entendo o que eu estou dizendo, é você morrer desejando. Tem muita coisa que Deus coloca à nossa disposição, que não há problema nenhum você chegar àquele lugar, mas aí você traz dentro de você uma crença que te limita. E essa crença advém de religiosidade que não é saudável. Isso acontece. Acontece, pastor? Acontece. Pode acontecer comigo, pode acontecer com você, pode acontecer com qualquer um. E a gente precisa entender que vai ser tão ruim a gente chegar no céu e a gente se assentar assim. Você imagina você se chegar a Jesus, imagine uma situação como essa. E Jesus fazer uma pergunta para você: quanto você acha que você progrediu lá? Aí Jesus vai falar para você, você vai ter uma impressão: Jesus, acho que eu explorei 90% de tudo aquilo que me estava preparado. E aí Jesus vai falar assim: olha, dá uma olhada no gráfico aqui, você explorou 10% só. Não acredito. Sabe por quê? Porque você achava que não era possível. Você achava que aquilo para você não era possível, não dava para você. Irmãos, é tão bom quando a gente crê na promessa que Deus tem para a gente. Qual é a promessa que Deus lhe fez? Olha o lugar que você já chegou e você tinha tanto medo. Mas você está aí, ó. Você está dando fruto. Você está vivendo para a glória de Deus. Você está dando fruto.
Lembra o que eu te falei ainda há pouco? Ai, que medo de casar, que medo de casar, que medo. Eu falei, está em tempo de desistir, é amanhã. É amanhã, mas o vestido dele tá, é amanhã, dá tempo para desistir. Não, não vou desistir, não, vamos arriscar. E arriscamos. Mas tem tanta coisa que a gente não acredita que é possível e Deus está falando, é possível. Apresenta a sua vida para Deus aí. Abraão rompe. Tenha disposição para romper. Rompe aí agora com tudo aquilo que te atrapalha. Não é hora de você dar um basta nessa situação que está atrapalhando você? Hein? É hora de dar um basta, pronto, acabou. Chuta o pau da barraca, acabou, não dá mais para seguir desse jeito. A vida não vai fluir assim. Deus não se agrada disso, então rompe com aquilo que não agrada a Deus, meu. Por que você vai ficar brigando com Deus e o mundo? Por uma maneira errada, por um comportamento não adequado. Abraão rompe com o passado, rompe com as feridas, rompe com tudo e parte para uma terra que Deus mostra. Está na hora de romper. Está na hora de viver as promessas de Deus. Vive as promessas de Deus. Está na hora de obedecer, obedecer o que me ama, disse Jesus. Se você ama, você obedece. Se você obedece, você ama. Então é hora de colocar a vida diante de Deus. Cantemos ao Senhor em forma de oração diante do Pai. Aleluia.